Olá, meu amigo, olá, minha amiga do meu canal do YouTube, DIP Direito Público, Giovanni. Sou Antônio Giovanni de Oliveira, advogado militante em Carmo do Rio Claro. Nesses vídeos eu falo sobre direito público, tá? Ligado à área municipal. E o meu estudo no momento é sobre a Lei Complementar 173 do dia 27 de maio, que ela foi editada, de 2020. Tá? É a lei que veio criar o programa de enfrentamento ao coronavírus e trazer algumas modificações na lei número 101 de 4 de maio de 2020, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Esta Lei Complementar 173/2020, ela foi editada, como eu já disse, no dia 27 de maio, publicada no dia 28, que foi a data então que ela entrou em vigor. É uma lei temporária, editada em caráter excepcional para atender essa situação de calamidade pública que o país todo atravessa. Então, esta lei, num primeiro momento, ela veio trazer alguns auxílios financeiros aos municípios, aos estados, ao Distrito Federal, para fazer face ao socorro que esses entes necessitam, do ente maior que é a União, para combater este coronavírus. É bem verdade que foi uma lei feita muito às pressas, com algumas irregularidades, ilegalidades, inconstitucionalidades gritantes, que veio trazer uma distribuição de numerários de dinheiro, de recursos financeiros aos municípios, aos estados e ao Distrito Federal, mas sem nenhum critério. Tá? Então é uma lei que precisa ser examinada, precisa ser discutida, fiscalizada ao seu cumprimento. Eu, nos vídeos anteriores, já falei para vocês sobre a divisão desta lei em 3 partes. Quais são essas partes que compõem essa lei? Falei também, enfrentei um dos artigos mais polêmicos, estou enfrentando aí, discutindo com vocês, um dos seus artigos mais polêmicos e mais discutidos atualmente pelos operadores de direito, que é o seu artigo 8º, que veio criar uma série de restrições a serem cumpridas pelo município, pelo Estado e pelo Distrito Federal, por imposição da União Federal. Começa por aí já uma inconstitucionalidade pela iniciativa dessa própria lei. Tá? É uma questão que o Supremo Tribunal Federal está estudando e com certeza vai haver aí decisões declarando a inconstitucionalidade de muitos dispositivos desta lei, principalmente do inciso 9º, que suprimiu aí a contagem de prazos, de tempos de serviço para os servidores públicos para determinadas situações, tá? Prejudicando-os sobremaneira, tá certo? Então nós falamos das 3 partes, estou falando sobre o artigo 8º, que nós temos lá 9 restrições desses artigos 8º, correspondentes ao inciso 1 ao 9, né? Onde são relacionadas essas imposições. Eu já falei sobre os incisos 1, 5, 8 e 9. E vou falar hoje sobre os outros 4 incisos restantes que são impostos pela União para que esses outros entes tenham que cumprir. Falei também sobre o artigo 10 desta lei, que tratou da suspensão dos prazos de vigências dos atuais contratos públicos que estão em plena vigência, tá certo? Hoje eu quero falar sobre os incisos 2, 3, 4 e 6 do artigo 8º da Lei Complementar 173 de 2020. O que diz o artigo 8º desta Lei Complementar? Vamos ver o artigo 8º para depois nós partirmos para os seus incisos faltantes aí para análise. O artigo 8º desta Lei Complementar diz o seguinte: na hipótese de que trata o artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios afetados pela calamidade pública, aqui compreende-se todos os municípios, tá certo? Já falamos sobre isso, são considerados aí municípios afetados pela calamidade pública. Falo dos municípios porque eu já disse, o meu trabalho é voltado para o direito municipal. Então,
para todos esses entes, né, União, Estados, Distrito Federal e município, afetados pela calamidade pública ou pela pandemia do Covid-19, ficam proibidos até 31 de dezembro de 2021. Ou seja, essa lei tem vigência até 31 de dezembro de 2021. Então, tudo isso que eu vou falar para vocês hoje, que eu já falei nos vídeos anteriores, vai até 31 de dezembro de 2021, estas proibições. E quando é que elas se iniciam? Elas se iniciam no dia 28 de maio deste ano de 2020, que foi quando foi publicada esta Lei 173 de 2020, conforme consta do seu artigo 11. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. A publicação foi dia 28 de maio. Então, todas as proibições que nós estamos tratando têm início no dia 28 de maio de 2020 até 31 de dezembro de 2021, do ano que vem. Tá certo? Eu vou falar então sobre a primeira proibição, que no inciso 2, vou começar no inciso 2, que o inciso 1 nós já falamos em outros vídeos. O que está proibido até 31 de dezembro de 2021, a partir do dia 28 de maio? No inciso 2 diz o seguinte: criar cargo, emprego ou função que implique em aumento de despesa. Criar cargo, emprego ou função que implique em aumento de despesa. Eu já quero de antemão chamar a atenção de vocês aqui, que aqui o legislador fala em aumento de despesa. Não tratou do termo aumento de despesa com o pessoal. Então veja o seguinte: qualquer cargo, emprego ou função pública que eu queira criar e que implique em aumento de despesa, que não é só despesas com o pessoal, eu não posso. E quais são as despesas com o pessoal que eu me refiro? É que a Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 18, ela trouxe um rol de quais são as despesas consideradas como despesas de pessoal para fins de contabilização, que estão neste rol todo, porque nós sabemos que as despesas com pessoal dos entes públicos não pode ultrapassar um determinado percentual em relação à sua receita corrente líquida. Para os municípios, esse percentual é de 65%, é de 54%, e para o Poder Legislativo, de 6%, de forma que soma um total de 60%. 54% para os municípios e 6% para o Poder Legislativo, para as câmaras municipais. Então, este conceito de despesa com pessoal, quais são essas despesas? Férias, 13º, vencimento, férias prêmios, adicional de salubridade, etc., etc., estão no artigo 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal. É lá que eu vou saber quais são as despesas com pessoal para fins de apuração desse percentual, desse limite máximo que eu posso atingir, que não posso ultrapassar, sob pena de infringência desta Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, a primeira que eu quero colocar aqui para vocês, proibição, é esta de criação de cargo, emprego ou função que acarrete aumento de despesa, do inciso 2. Lá no inciso 3 do artigo 8º, ou melhor, no inciso 2 ainda, quero fazer uma observação, esta proibição não se aplica quando nós estivermos tratando de medidas utilizadas ou adotadas pelos entes públicos para o combate da calamidade pública. Então, se eu estou criando cargo para combate da calamidade pública, ou criando uma função ou emprego público, não tem problema nenhum, não se aplica essa regra. É uma exceção desse inciso 2, tá certo? Esta previsão está no parágrafo 1º do artigo 8º da Lei Complementar no 73. Então, existe essa possibilidade. Mas é muito difícil você criar um cargo, por quê? Essa calamidade que eu estou dizendo é enquanto ela perdurar. Então, de acordo com a lei, é até 31 de dezembro de 2021. Então, como que fica? É uma situação até complicada, criar um cargo agora para ser utilizado no combate à pandemia, se eu tenho que extinguir esse cargo em 31 de dezembro de 2021, porque só pode essa exceção durante esse período, 28 de maio a 31 de dezembro. Assim como a proibição é nesse período, esta ressalva, esta exceção também é para esse período.
Então eu crio um cargo agora, eu vou extinguir lá na frente como? E o ocupante do cargo? Então o mais interessante aqui é fazer-se um processo seletivo, porque quando eu falo em cargo, eu estou falando em concurso público. Fazer-se um processo seletivo para a criação de uma função pública que pode perfeitamente ser extinta no dia 31 de dezembro de 2021. Então esta é uma exceção desse inciso 2, tá certo? E vem agora o inciso 3, que está, de uma forma ou de outra, relacionado ao inciso 2, que me proíbe também de alterar a estrutura de carreira do meu município, que implique também em aumento de despesa. Mais uma vez, o legislador não fala aumento de despesa com o pessoal, fala em aumento de despesa só. Então, eu não posso fazer ou alterar a minha estrutura administrativa, do meu plano de carreira, dos meus servidores, se isso vai implicar num aumento de despesa. Vocês podem ver que a gente sempre está falando, no inciso anterior eu falei de aumento de despesa, nesse inciso de novo, porque se eu conseguir fazer criação de cargo, emprego, função pública, ou alterar a minha estrutura sem que haja aumento de despesa, não tem problema nenhum. Mas é uma situação que na prática é bastante difícil, tá certo? E vamos agora para o inciso 4 desse artigo 8º, que é uma outra proibição, que aqui diz o seguinte, aqui é mais completo um pouco essa redação, mais completa. O inciso 4 vai dizer o seguinte, é proibido admitir ou contratar pessoal a qualquer título, tá? Então o inciso 4 diz isso, tá? É proibido admitir ou contratar pessoal a qualquer título. Então esta é uma proibição, não posso contratar pessoal a qualquer título, ressalvadas, aí agora vem as ressalvas, tá? Quais são essas ressalvas? As reposições de cargos de chefia, de direção e de assessoramento que não acarretem aumento de despesa. Então eu posso substituir, esses cargos de chefia, direção e assessoramento são os conhecidos cargos comissionados, cargos de confiança da administração pública, cargos de confiança da Câmara Municipal. Então são aqueles que são preenchidos por pessoas que não fizeram concurso público, tá certo? São esses cargos de confiança. Então, para reposição desses cargos, eu posso fazer essa contratação ou essa nomeação sem que eu esteja infringindo esse dispositivo, desde que não acarrete aumento de despesa com o pessoal. Por exemplo, eu posso exonerar o meu chefe de gabinete e contratar depois um outro para ocupar o seu lugar, desde que não haja aumento no vencimento, no subsídio deste cargo. Porque se houver aumento, está havendo aumento de despesa, eu não posso. Despesa de forma alguma, tá certo? Eu posso também repor, além desses cargos comissionados, aquelas vacâncias surgidas em decorrência dos cargos efetivos e vitalícios, tá? Aquele cargo que o servidor se aposentou e pediu exoneração, aquele servidor que foi demitido de um cargo efetivo, eu posso fazer essas reposições para que eu tenha novamente essas vagas, tá certo? Posso também fazer as contratações temporárias para atender necessidades emergenciais, conforme está previsto no inciso 9 do artigo 37 da Constituição Federal, tá certo? Posso fazer também as contratações temporárias para a prestação de serviço militar e as contratações de alunos de órgãos de formação de militares. Então, essas são as exceções para esse inciso que eu acabo de dizer para vocês, que é o inciso 4, tá certo? Por exemplo, vamos deixar um exemplo para vocês entenderem alguma despesa que às vezes não está naquele rol das despesas com o pessoal do artigo 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas que se eu criar um cargo, por exemplo, se eu fizer alguma nomeação, que vai aumentar a minha despesa com o pessoal. Por exemplo, a contratação de um estagiário para trabalhar na Câmara Municipal, para trabalhar no município, ele não faz parte desse rol de despesas do artigo 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que eu tenho que somar para ver o limite com relação à receita corrente líquida, se eu estou dentro ou acima desse limite. Então ela não faz parte. Então essa despesa, na hora que eu vou informar para o Tribunal de Contas, na hora que eu vou contabilizar, essa contratação de estagiário não entra nessa despesa,
tá certo? Como pessoal. Mas, como aumenta a minha despesa, independente de ser despesa com pessoal ou não, nos termos da lei de responsabilidade fiscal, eu não posso contratar estagiário nesse período, de 28 de maio a 31 de dezembro do ano de 2021. Então, eu estou deixando um exemplo para vocês entenderem o que eu quero dizer quando não se trata de despesa com pessoal, mas que aumenta a minha despesa, tá? Então, veja bem, agora nós temos ainda uma outra proibição aqui, que é a do inciso 6, tá? Então, nós falamos da do inciso 2, 3, 4 e agora do inciso 6, tá? Voltando um pouquinho aí no inciso 4, antes de encerrar, eu quero dizer que mais uma exceção também para esse caso, além dessas contratações temporárias, reposições de cargos, comissionados de carreira ou vitalícios, quando eu também estou fazendo contratações para atender a calamidade pública, eu estou dentro da exceção. Não existe proibição nesse sentido, tá? Se é uma contratação de pessoal para atender ao combate desse coronavírus, não tem problema nenhum, tá? E só que eu tenho que extinguir esse cargo, essa função que eu estou criando, ou essa despesa, no dia 31 de dezembro de 2021. Então, ali é o marco final que eu tenho. Mas, volto a repetir, criar cargo numa situação dessa é difícil. Então, é melhor fazer a contratação temporária, através de processo seletivo, criando aí uma função pública, que ela pode ser extinguida no dia 31 de dezembro de 2021, o que vai ficar mais difícil em relação a cargos, né? Porque como que nós vamos colocar a pessoa que está lotada nesse cargo? Vai inchar a máquina administrativa e criar problema tanto para o prefeito como para o presidente da Câmara. E quero colocar também aqui a sexta sexta e última restrição desse nosso estudo do artigo 8º. O que diz o inciso 6 do artigo 8º como restrição da Lei Complementar 173 de 2020? Aqui diz o seguinte: é proibido, no período de 28 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021, criar ou majorar, ou seja, eu vou criar ou vou aumentar auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de representação ou benefícios de qualquer natureza, inclusive os de cunho indenizatório, em favor dos membros do poder municipal, ou aí compreendido da Câmara, né? De seus servidores e empregados públicos, tá? Então, eu não posso, vamos repetir, criar ou majorar auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de representação ou benefícios de qualquer natureza, inclusive os de cunho indenizatório, de servidores e empregados públicos, exceto, aí vem a exceção, mais uma vez, para esse inciso 6. Criar ou majorar auxílios, vantagens, bônus, etc. Exceto quando derivado de sentença transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade. Então, existe uma exceção, tá? Não posso criar nem majorar esses benefícios, essas vantagens, esses auxílios, a não ser que seja por uma determinação da justiça, uma sentença que eu tenho que cumprir. Isso é óbvio, em qualquer situação eu tenho que cumprir, é uma decisão judicial, ali não se discute se está havendo aumento de despesa ou não, se pode ou não pode, é ordem judicial. Se eu estou de acordo ou não, é outro problema, eu tenho que cumprir. Então, sendo uma determinação judicial, não tem essa proibição de criar ou majorar benefícios aos servidores. Tá? Eu tenho, se vier uma decisão dizendo que eu tenho que pagar vamos dizer, o adicional de insalubridade, que era 20%, passando para 40%, ou seja, majorando, aí aumentando esse percentual, eu tenho que cumprir se for baseado o quê? Numa sentença judicial. Tá? Outra circunstância que também está dentro dessa exceção é quando houver uma determinação legal anterior à calamidade. Anterior a quê? Anterior a 28 de maio. Se as minhas leis municipais que tratam dos servidores e que lhes concedem auxílios, benefícios,
abonos são anteriores a 28 de maio, eu posso perfeitamente pagar todos esses benefícios, tá certo? Criar esses benefícios que estão previstos em lei, ou majorá-los, se for o caso, desde que eu tenha uma lei anterior me autorizando a fazer isso. Caso contrário, eu não posso, tá certo? Então, outra cobertura aqui que nós temos para poder sair dessa proibição, além da sentença judicial transitada em julgado, aquela que não cabe mais recurso, que eu tenho que cumprir, é essa circunstância da determinação legal anterior, ou seja, eu tenho uma lei anterior criada, já existe um direito adquirido, vamos dizer assim, do servidor. Eu tenho que posso efetuar esses gastos nesse sentido, tá certo? Uma outra também exceção a essa regra que eu posso fazer é quando eu estou adotando medidas de combate à calamidade pública, tá? Da mesma forma que eu já falei nos incisos anteriores, eu posso também fazer esses tipos de despesas ou realizar esses tipos de despesas, porque eu estou acobertado pelo parágrafo 5º do artigo 8º da Lei 173 de 2020. Então, nessa circunstância, também eu posso atuar, tá certo? Com isso, eu termino aqui o estudo do artigo 8º da Lei Complementar 173 de 2020, onde nós vimos as 9 restrições do inciso 1 ao inciso 9 do artigo 8º, que foram inseridas por esta lei complementar, restringindo aí os direitos restringindo a atuação dos chefes dos poderes, executivo, legislativo, em conceder aí benefícios, reajustes, uma série de coisas aos servidores públicos, que, mais uma vez, estão sendo sacrificados por ter que haver redução de despesa para compensar esses auxílios que o município está recebendo para o combate à pandemia, que, ao meu modo de ver, repito, de uma forma não demonstrada em termos de valores, por que o município recebe X ou Y, entende? Por que esse aqui recebe mais ou menos, ou por que está tudo igual? Quer dizer, é uma situação que não existe uma explicação na lei, tá? Então, o que acontece? Eu acho que essa lei, não podemos dizer que ela não veio em bom momento, é errado, porque tem um lado positivo, que está acudindo aos municípios no combate a essa pandemia. De uma forma desordenada, mas está acudindo, os dinheiros têm chegado aos cofres públicos, a gente tem presenciado isso, mas, por outro lado, está restringindo uma série de direitos de servidores, tá? É uma lei, ao meu ver, inconstitucional em determinados pontos, que eu tenho certeza que o Supremo vai se manifestar a respeito disso e vai declarar a inconstitucionalidade de muitos dispositivos dessa lei, inclusive daquele do inciso 9 do artigo 8º, que é o mais gritante, aquele que está proibindo a contagem de tempo de serviço dos servidores públicos para fins de recebimento de anuênios, triênios e quinquênios. Isso é uma aberração jurídica, volto a repetir. E quero chamar a atenção para os órgãos controladores e fiscalizadores do poder público municipal e do poder legislativo. Vocês têm a obrigação, ainda mais agora, né, de ver se estão sendo cumpridas todas as exigências desta lei. Se esses recursos que estão sendo recebidos realmente estão tendo a finalidade correta para o combate à calamidade pública, tá? Se estão sendo observadas essas restrições pelos chefes do poder. Nós estamos em ano eleitoral, isso é muito complicado, pode estar havendo aí um desvio de dinheiro, não estou dizendo que esteja ocorrendo, mas pode até estar ocorrendo. Então, cabe aos órgãos de fiscalização, aos órgãos controladores dos poderes, verificar isso aí, tá certo? Cumprir essas exigências. Nós sabemos, nós temos os órgãos controladores aí da execução orçamentária, do destino dado ao dinheiro público, que é feito pelos controladores internos dos poderes, do município, da Câmara Municipal, pela própria Câmara Municipal, que também, através de seus vereadores, exerce a função fiscalizadora, é outro órgão controlador, pelo Ministério Público também, que é um órgão responsável
pela fiscalização do patrimônio público e também pelo Tribunal de Contas, tá certo? Então é importante que se observe tudo isso para que esta lei seja cumprida à risca. São numerários consideráveis colocados aí nos cofres públicos que precisam ser fiscalizados sobre a sua destinação. Eu quero chamar a atenção mais ainda sobre os controladores internos. Nós sabemos que existem controladores internos, ocupantes às vezes de cargos comissionados ou exercentes de função gratificada, aqueles que têm cargo efetivo, que recebem um pouco mais, para ser o controlador interno do município. Mas muitas das vezes o que nós observamos é que esses controladores não atuam, não estão exercendo aquelas suas obrigações que estão previstas no artigo 74 da Constituição Federal, nos incisos de 1 a 4. Se você pegar o artigo 74 da Constituição, nos incisos de 1 a 4, você vai ver quais são as atribuições do controlador interno. E eles, muitas das vezes, não têm exercido isso, essas atribuições ou executado essas tarefas. Eles simplesmente estão assinando aqueles demonstrativos que são encaminhados para o Tribunal de Contas como representante do controle interno. Será que você, que é do controle interno, faz um relatório mensal, pelo menos, trimestral, sobre aquilo do seu trabalho? Sobre aquilo que você está fiscalizando? Sobre a execução orçamentária? Se não faz, procure fazer, porque é uma das suas atribuições. E eu quero dizer que você preste atenção no que está disposto no artigo 70, parágrafo 1º da Constituição Federal, além desse artigo 74 que eu acabei de citar para vocês, e também no artigo 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que tratam deste assunto, que falam sobre o controle interno. Por quê? Se houver algum desvio de dinheiro, se houver uma aplicação errada desse dinheiro, você, controlador interno, vai responder solidariamente com o prefeito, com o presidente da Câmara, com os membros da mesa diretora, se for o caso, por esta ilegalidade cometida. Talvez você tenha que aí estar respondendo futuramente, desnecessariamente, por falta de atuação, como controlador interno. Então fica aí a minha mensagem para você observar bastante isso aí. Espero no próximo vídeo tratar de uns assuntos interessantes para vocês, já ligados agora ao campo eleitoral. É o que eu falarei nos meus próximos vídeos. Até a próxima, se Deus quiser, e obrigado por vocês que me acompanharam até agora.